Bem-vindos ao PG em Ação. Hoje vamos falar sobre direito eleitoral. Conosco o procurador que atua na Procuradoria de Representação em Brasília, Leonardo Campos Soares da Fonseca. Bem-vindo, procurador. Um grande prazer, Kleber, estar aqui com vocês para poder falar de direito eleitoral. Quando a gente fala de direito eleitoral, qual é o papel da PGE nesse cenário? O direito eleitoral é o ramo do direito público cujo objeto são os institutos, as normas e os procedimentos que regulamentam o sufrágio, considerado em sua dimensão universal, isso é, o direito de votar e ser votado. Na medida que a Procuradoria-Geral do Estado orienta os seus agentes públicos nesse universo do direito eleitoral, no ambiente das eleições, ela estará contribuindo para um melhor exercício democrático. Inclusive, nesse particular, eu consigo perceber 3 áreas em que a Procuradoria pode ter grande relevância na orientação de seus agentes públicos. Na questão da propaganda, sobretudo na propaganda institucional, na vedação do abuso de poder político, especialmente em relação às chamadas condutas vedadas, e no campo das desincompatibilizações, que, se não observadas, podem gerar inclusive a incapacidade desses agentes públicos de poderem concorrer aos cargos públicos eletivos. Quando a gente fala de condutas vedadas, elas seriam o que especificamente? Elas estão previstas num rol taxativo, num rol fechado, previsto nos artigos 73 e seguintes da Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, e podem ser de várias formas e assumir várias feições. Podemos citar uma série de condutas que recorrentemente são observadas na prática eleitoral, e a experiência eleitoral, a experiência da vida eleitoral brasileira mostrou de fato serem questões que merecem um cuidado especial. E aí eu posso citar a utilização de materiais e recursos públicos em prol de candidaturas, a cessão de servidores para comitês de campanha, distribuição gratuita de bens em ano eleitoral, o comparecimento de candidatos em inaugurações de obras públicas, isso é muito comum na prática eleitoral, nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, transferência voluntária de recursos nos 3 meses que antecedem o pleito, pronunciamento em cadeia de rádio e TV por candidatos nos 3 meses que antecedem o pleito, revisão geral de remuneração dos servidores públicos, entre muitas outras. É uma série de condutas que estão previstas nesse rol que eu acabo de mencionar. E como a PGE atua nesse segmento para dar essa transparência desses atos, para evitar essas condutas vedadas? A atuação da Procuradoria é extremamente importante, sobretudo no campo consultivo, no campo opinativo, em que órgãos e entidades da administração pública indireta instam a Procuradoria-Geral do Estado a se manifestar sobre determinadas situações que podem constituir condutas vedadas. Recebendo essas demandas, a Procuradoria atua de maneira preventiva, de maneira consultiva, de maneira pedagógica e de forma a orientar os agentes públicos se aquela determinada conduta, aquela determinada atividade, naquela situação específica, de fato representa conduta vedada, se ela pode ser praticada de certas maneiras ou se ela é permitida. Sendo assim, inibe ou reduz drasticamente a chance desses agentes públicos a cometerem efetivamente as condutas vedadas na medida que a administração pública fica mais respaldada juridicamente acerca dessas questões. Isso também contribui decisivamente para desafogar a justiça eleitoral mais à frente. Na medida em que a PGE contribui para que as condutas vedadas não sejam praticadas, elas não vão chegar de maneira judicializada na justiça eleitoral, que fica muito abarrotada em anos eleitorais. Contribui, então, também com o desafogo da justiça eleitoral. A PGE também tem um manual para os servidores, né? Justamente já sendo planejado para o próximo ano, para orientar dentro desse processo eleitoral. Exatamente, Kleber. Já há algumas eleições gerais, a Procuradoria, visando dar uma melhor preparação, uma melhor orientação jurídica para os agentes públicos estaduais,
tem organizado um manual que funciona como uma coletânea de análise dos principais temas eleitorais, sobretudo nessas questões que eu mencionei, propaganda, condutas vedadas, desincompatibilização, que são mais recorrentes na vida do agente público estadual no campo eleitoral, exatamente para ele ter uma visão geral sobre o que ele pode ou não pode fazer. Isso tudo à luz da melhor doutrina, da melhor jurisprudência, dos pareceres já expedidos pela Procuradoria em relação aos temas eleitorais nos anos anteriores. E eu, inclusive, convido todos os interessados a darem uma olhada neste manual para que possam ter uma melhor orientação, uma direção mais segura. Quando a gente fala da temática eleitoral, também tem uma interlocução entre a PGE e o TRE? Sem dúvida, a relação da Procuradoria-Geral do Estado com a Justiça Eleitoral em geral e o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul pode ser muito profícua. E eu vislumbro pelo menos 3 campos mais específicos que a Procuradoria pode colaborar bastante com a Justiça Eleitoral. Primeiro, porque pode funcionar como um importante elo de suporte para o Tribunal Regional Eleitoral nessas campanhas de conscientização, de sensibilização das melhores práticas eleitorais, através de convênios mesmo ou de outras colaborações institucionais. Numa outra vertente, numa outra via, a Procuradoria-Geral do Estado, ao dar uma melhor orientação, um melhor respaldo jurídico no campo eleitoral para os agentes públicos estaduais, ela evita uma judicialização das eleições na medida que consegue desafogar, consegue impedir, consegue diminuir drasticamente a possibilidade dessas questões chegarem na Justiça Eleitoral, que fica extremamente abarrotada, soberbada, fica realmente muito ocupada nesses anos eleitorais. Então ela contribui para a desjudicialização das eleições. E por fim, numa terceira via, eu consigo vislumbrar uma importante atuação da Procuradoria na medida que ela e outras unidades administrativas, outras unidades da administração pública direta e indireta, podem instar a Justiça Eleitoral a utilizar sua competência consultiva, que é uma competência muito típica, muito própria da Justiça Eleitoral. Ela só a Justiça Eleitoral é o único ramo do Poder Judiciário que tem essa competência consultiva, quando a Justiça Eleitoral poderá abstratamente responder a questionamentos diretos, sobretudo em relação a temas polêmicos, a temas que estejam suscitando algumas dúvidas, sobretudo por questões de mudanças legislativas, de mudanças jurisprudenciais no campo eleitoral, exatamente para que a Justiça Eleitoral possa efetivamente já dar uma primeira luz, um primeiro direcionamento acerca de sua interpretação em relação àqueles questionamentos específicos, dando maior segurança jurídica para os jurisdicionados. Quando a gente fala para o cidadão, por exemplo, essas ações, no que elas refletem efetivamente? Numa conscientização melhor do agente público em relação ao seu papel dentro do contexto eleitoral? Sem dúvida, o papel da Procuradoria-Geral do Estado pode ser observado pela sociedade de uma maneira muito cabal, muito clara, muito manifesta, na medida em que a Procuradoria-Geral do Estado, quando dá um melhor direcionamento, parametriza melhor as condutas jurídicas dos agentes públicos estaduais, ela homenageia a soberania popular, ela contribui para o atingimento do melhor espírito democrático e para a realização de eleições mais justas, mais sérias e mais compatíveis com a vontade popular. Ou seja, a Procuradoria-Geral do Estado, nesse campo, funciona como um importante pilar do Estado Democrático de Direito, na sua dimensão, na dimensão do sufrágio mais justo e livre. Obrigado, procurador, por estar conosco nesta edição. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado à Procuradoria-Geral do Estado por ter me permitido falar de um tema tão importante para a vida do cidadão como é o direito eleitoral. E o PG em Ação fica por aqui. Para assistir esse e outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Esta é uma produção da Assembleia Legislativa e da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!